Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui com os nossos estudos do que diz respeito hoje à nossa filosofia. Com vocês, professor Alexandre, em mais uma aula extremamente importante. Conceitos bem introdutórios, aprofundamentos maiores com o seu professor aí em sala, beleza? Hoje, Aristóteles, incrível, estupendo, é um autor, talvez um dos mais influentes do mundo. Deixei aqui em cima algumas obras para que você possa ter um aprofundamento. Inclusive são obras que recorrentemente aparecem em alguma banca de maneira específica. Alguns assuntos tratados nessas obras a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. Tem a obra poética, onde ele vai falar sobre a filosofia da arte, a estética, assunto muito frequente na banca da UniOeste, por exemplo, na banca da UEL, beleza? Ética a Nicômaco, onde ele vai falar sobre ética, onde nós vamos falar um pouquinho aqui também, beleza? É um assunto que é veterano do Enem, é um assunto que aparece em qualquer banca, é um assunto muito forte em Aristóteles. Temos a obra Metafísica, na qual a gente vai tratar alguns assuntos aqui também, muito importante. E a obra política, um dos conceitos políticos mais famosos que existem é o conceito aristotélico, o famoso zoopolitikons, o famoso animal político, que nós vamos falar um pouquinho aqui também, beleza? Então vamos adentrar aqui de fato. Primeiramente, um pouquinho da biografia, coisa bem rápida aí para vocês. Aristóteles, ele não era grego, Aristóteles ele era da Macedônia, uma região ao norte da Grécia, um país independente hoje, bem pequenininho. Ali da cidade, da região de Estagira. Aristóteles, muito jovem, desce até a Grécia, desce até Atenas. Com 17 anos ele começa a estudar com Platão, ali na academia de Platão, uma ideia de universidade mesmo. Com Aristóteles fica com Platão por muito tempo, Platão vem a morrer. Aristóteles presencia toda aquela crise sucessória de quem vai tocar a academia. Aristóteles entra em discordância com alguns membros da academia, Aristóteles se desliga da academia e funda a concorrência, ele funda o Liceu. Uma ideia de universidade muito parecida com a de Platão, só que com conceitos diferentes, beleza? Aqui nós temos, por exemplo, aquilo que poderíamos chamar hoje de grade curricular do Liceu, o famoso Corpus Aristotelicum. Se você fosse um estudante do Liceu, você iria estudar esses conhecimentos, você teria contato com essa organização de conteúdos ali no Liceu. As filosofias teóricas, as filosofias práticas, as filosofias produtivas. As filosofias teoréticas ou teóricas, tanto faz, são aquele tipo de conhecimento que independem do ser humano. E sempre estiveram ali, cabe ao ser humano tentar decifrar, tentar entender, buscar compreender, tipo a matemática, a física, a metafísica e assim por diante, beleza? Temos aqui as filosofias práticas também, são aquelas de fato ações humanas, como a ética, a economia, a política e assim por diante. E tínhamos também ali no Liceu as filosofias produtivas, são as fabricações, são as criações humanas, a estética, a arte e assim por diante. Beleza? Então, aqui está a organização do corpus aristotélico, a grade curricular do Liceu. Beleza? Onde os peripatéticos, onde Aristóteles caminhava com os seus discípulos ali pelo Liceu e ia discutindo assuntos variados dentro desses campos de ações. Maravilha? Vamos aprofundar agora o conhecimento em Aristóteles começando com o assunto epistemologia. Episteme, o conhecimento, logia, o estudo do conhecimento, o conhecimento do conhecimento. Como que nós sabemos o que sabemos? Como que o conhecimento que nós temos parou aqui, de onde ele veio, como ele começou. E aqui eu vou fazer um bate-bola, um vai e volta entre Platão e Aristóteles para ficar bem palpável para vocês a teoria de Aristóteles. Pois é o seguinte, apesar de ter sido discípulo de Platão, Aristóteles ele não foi um fiel, um assíduo seguidor das filosofias platônicas. Aristóteles talvez tenha sido um dos principais divergentes da teoria platônica. Então Aristóteles ele se distanciou muito das filosofias platônicas. Mas isso faz de ambos gigantes do pensamento antigo, moderno e contemporâneo. Beleza? No assunto episteme, por exemplo, Platão vai dizer que conhecer é reconhecer. Vocês viram na aula com seus professores.
Conhecer é se lembrar, o conhecimento está na alma, o conhecimento é inato na alma, beleza? Ou seja, isso aqui, esse corpo físico, isso aqui morre, isso aqui fica por aqui nesse mundo do sentido, esse mundo sensível, esse mundo caótico, e a alma é eterna, a alma carrega todo o conhecimento, e quando ela cai num corpo, quando ela fica aprisionada em um corpo, esse corpo limita o conhecimento dessa alma, e a cada coisa que eu tenho contato aqui nesse mundo sensível, não é que eu conheci tal objeto, eu me lembrei da ideia desse objeto que minha alma teve contato lá no mundo das ideias. Para Platão era assim, mas para Aristóteles não. Aristóteles ele era um empirista, Aristóteles filho de médico, Nicômaco ele trabalhava com medicina, então um experimentalista, um cientista, isso vai refletir muito em Aristóteles. Aristóteles, então ele era adepto do empirismo, da experiência. Aristóteles fazia oposição a Platão, aquela dicotomia platônica de mundo ideal e mundo sensível. Lembram-se sempre daquela imagem, daquela tela da escola de Atenas, onde tem Platão apontando para cima, em direção ao mundo das ideias, que é o real, que é o eterno, que é o verdadeiro, e Aristóteles ao lado apontando para baixo, ou seja, esse mundo físico, esse é o mundo real, beleza? Então como que nós conhecemos, como que nós adquirimos conhecimento para Aristóteles? Aristóteles vai dizer que tudo começa com a sensação, beleza? Tudo que está aqui hoje, um dia esteve nos sentidos, no tato, no paladar, na visão, na audição, no olfato, beleza? Começa com a sensação, essa sensação fica registrada na memória, você adquire experiência, você cria, você fabrica uma técnica, uma arte e assim produz conhecimento, faz ciência. Exemplos vão ao infinito. Vamos imaginar que você está cozinhando, então ali mexendo com o fogo você acaba se queimando. Esse fato de você se queimar ficou registrado na memória. Você precisa experimentar mais vezes, você precisa continuar cozinhando. Então, para que você não se queime novamente numa nova experiência, você vai criar uma técnica, a técnica de tekné, arte tekné, do grego. Então você vai enrolar um pano na sua mão para não se queimar, você vai colocar uma luva, você vai baixar o fogo, você vai desligar o fogo, enfim, você acaba de construir conhecimento, você acaba de fazer ciência, e tudo começou com as sensações. Exemplos vão ao infinito, você está lavando a calçada molhada, ensaboada, você cai, cria um hematoma, gera um hematoma, isso dói, fica registrado na memória, você tem que continuar lavando a calçada, então você acaba criando uma técnica, sei lá, você acaba colocando um chinelo de borracha, enfim, você tira aquele sabão. Bem, enfim, exemplos ao infinito. Você acaba de construir conhecimento, mas todo esse conhecimento para Aristóteles começa com as sensações. Ou seja, o conhecimento não é inato para Aristóteles, assim como era para Platão. Beleza? Tranquilo? Vamos continuando aqui, que temos mais assuntos. Vamos agora para o assunto ontologia. Onto de ente, ente de ser. Logia, o estudo dos seres. Mas quando falamos aqui em seres, não é somente o ser humano, mas os seres, o ser quadro, o ser lajota, o ser tomada, os seres, no qual Aristóteles chamava de substâncias. Repito, a substância quadro, a substância lajota, a substância tomada, beleza? O que são os seres? Como explicar os seres para Aristóteles? Pois Platão falava que isso aqui é físico, isso aqui morre, o ser é a alma. O verdadeiro ser não é isso aqui fica por aqui mesmo. O ser é a alma que vai ao mundo das ideias, beleza? Então, para Aristóteles, não, cara. O ser físico, a valorização da aparência, a valorização daquilo que é experimentável. E para Aristóteles, todos os seres possuem 4 causas. É o princípio da causalidade. Todos os seres possuem causa formal, material, eficiente e final. Todas as substâncias possuem 4 causas. Vamos lá. Causa formal. O que é a coisa? O que é o ser? O que é a substância? Qual a forma? Qual a aparência desse objeto? Segunda causa, causa material. Ou seja, o que compõe esse ser? Qual é o material que compõe essa substância, do que ela é feita? É feita do que? É feita de plástico? É feita de madeira? É feita do que? Causa eficiente. Quem fez o objeto? Quem fez a substância? Quem foi eficiente em fabricar esse ser? E por último, a causa final. Para que serve
o ser? Para que serve essa substância? Qual a finalidade? Exemplos ao infinito. Vamos pegar aqui o ser garrafinha. Ou seja, temos aqui então o ser, a substância garrafinha. Causa formal. Qual é a forma? Qual é a aparência? O que é o ser? Pois existem inúmeras formas de garrafinha. Percebam, isso aqui é uma garrafinha, isso aqui também é uma garrafinha, isso aqui também é uma garrafinha, isso aqui também é uma garrafinha. Beleza? O fato é que elas possuem, em linhas gerais, essa forma, uma forma de recipiente, alguns maiores, alguns menores e assim por diante. Qual é a causa material do que ela é feita? De plástico? Ela pode ser feita de madeira, pode ser feita de alumínio, pode ser feita de fibra, pode ser feita por qualquer tipo de material, ou seja, qual o material compõe a substância, compõe o ser. Causa eficiente, quem fez? Quem foi eficiente em fabricar o ser garrafinha? Qual fábrica, qual marceneiro, qual carpinteiro? E para que serve esse objeto? Para que serve esse ser? Para que serve essa substância? Serve, a finalidade da garrafinha é armazenar líquidos, armazenar outras substâncias, e essas outras substâncias também têm forma, causa material, causa eficiente e causa final. Beleza? Exemplos ao infinito. Vamos pegar aqui o ser humano. O ser humano também possui 4 causas. Essa é a causa formal. Os seres humanos, em linhas gerais, possuem essa forma, essa aparência. A cabeça aqui, os braços aqui, as perninhas aqui e assim por diante. Beleza? Qual a matéria, qual o material compõe esse ser? Aí nós temos carne, osso, sangue, dentre outros materiais biológicos, vocês sabem muito mais do que eu, beleza? Causa eficiente, quem foi eficiente para fazer, quem foi eficiente para nos fabricar? Meu pai, minha mãe e assim por diante, foi eficiente em me fabricar. E qual a finalidade do ser humano? E nós vamos falar isso daqui a pouquinho. A finalidade do ser humano para Aristóteles é a eudaimonia, é a felicidade. Beleza? Então, em mais um assunto, Aristóteles se distanciando do seu mestre e aplicando uma explicação para as coisas do mundo sensível de maneira palpável, sem fazer um dualismo entre mundo sensível e mundo inteligível. Beleza? Porém, Aristóteles ele identificou na teoria platônica alguns buracos. Aristóteles vai dizer que Platão não explica como acontece o movimento, como que acontece a mudança de um ser para o outro, como que um ser se torna outro ser, beleza? E Aristóteles vai tentar explicar essa mudança, tentar explicar essa transformação de um ser para outro ser, como que essa aparência muda. E aí ele aplica a teoria do ato e potência. Ato é a atualidade, ato é a aparência agora, do jeito que você está vendo. E a potência é a capacidade desse ser, dessa substância, em se transformar em outra coisa, em um outro ser, em uma outra substância. Ou seja, a capacidade de transformação está dentro de cada ato. Exemplos vão ao infinito. Vamos pegar aqui essa semente. Aqui na minha mão temos uma semente, beleza? Ela é o ato. Vocês estão vendo, é uma semente. Atualmente é uma semente, a atualidade. Porém, aqui dentro, pessoal, essa semente carrega, esse ato carrega a potência, ou seja, a capacidade de se transformar em uma planta. Beleza? Agora essa planta passa a ser o ato. Atualmente é uma planta, mas essa planta, essas folhas que compõem essa planta, tem aqui a potência, ou seja, o potencial, tem a capacidade de dar frutos. No caso aqui, limões, beleza? Esse limão agora é o ato, mas dentro desse limão nós temos sementes que têm a capacidade, que têm o potencial de se transformar em uma outra planta e assim por diante. Então, a explicação para o movimento dos seres, para o movimento das substâncias, para essa transformação, Aristóteles aplica o ato e potência. Exemplos vão ao infinito. Vamos colocar como exemplo vocês, beleza? Vocês são vestibulandos. Atualmente vocês são vestibulandos. Atualmente, na atualidade, o ato, vestibulando, mas com a capacidade, com o potencial de se tornarem médicos, professores, pedagogos e assim por diante. Quando vocês se tornarem médicos, professores, pedagogos, vocês serão o ato, a atualidade, mas essas atualidades de professores, pedagogos e advogados terão aí o potencial, a capacidade de se transformar em mestres, em doutores e assim por diante.
Beleza? Então, ato e potência explica a transformação de cada ser, de cada substância. Maravilha? Chamo a atenção aqui para o acidente. Não é natural. Talvez aconteça. Beleza? Essa semente aqui, ela é o ato, é uma semente. Ela tem potencial de se transformar em uma planta, mas pode ser que aconteça alguns fenômenos externos, ou talvez até internos, que façam com que ela morra antes de se transformar em uma planta, e não se transforme em uma planta. Aristóteles vai chamar isso de acidente. Pode acontecer. Não é natural. Talvez aconteça. Nasceu a criancinha ali, o bebezinho. É o ato bebê. Atualmente ela é um bebê. Ela tem o potencial de se tornar um jovem, um adulto. Caso ela morra antes, devido a várias coisas, foi um acidente. Beleza? Não é natural. Talvez aconteça. Acidente. Beleza? Tranquilão? Vamos agora aqui, pessoal, na parte de política e ética para a gente finalizar. Aristóteles vai dizer que ética e política são saberes que se entrelaçam, são saberes que se necessitam. Política para o bem comum, para o bem de todos, e ética para a vida boa. Vamos começar aqui com política. Aristóteles vem dizendo que nós só somos humanos porque somos políticos. O que nos diferencia dos outros animais movidos inteiramente por instinto, nós temos política. Nós somos animais racionais e políticos. Beleza? Política, não politicagem, política. Política existe em todos os lugares. Política tem aqui na minha casa, política tem na sua família, política tem na sua sala de aula, política tem na sua relação monogâmica, poligâmica, tanto faz. Política tem em todos os lugares. Ou seja, aquela capacidade de promover o bem comum nas relações humanas. Política, pessoal, algo inato, nós somos animais políticos. O que nos diferencia dos outros animais, do reino, do planeta, é o fato de nós sermos políticos. Ou seja, política não é algo inventado, não é algo construída pelo ser humano. Política é algo inata. Política é algo que já nasce conosco. Aquela criancinha ali chorando, para alguns ela está fazendo manha. Mas não, ela está fazendo política, ela está querendo negociar, está querendo conversar para o bem comum. Ela está chorando, esperneando. Aí vai lá a família e pega ela no colo, começa a balançar e ela não para. Aí pega um bico e coloca na boca dela e ela não para de chorar. Isso está ali, ó, não está promovendo o bem comum. Aí a família olha lá, tira a fralda, vê que ela está toda cagada. Troca a fralda, ela para de chorar, tudo fica em harmonia, pronto, política. Aquela criança estava fazendo política para o bem comum. Aquelas pessoas que atenderam a criança fizeram política juntamente com a criança. E agora não tem mais o choro que incomoda e ela também está confortável. Isso é política, faz parte da natureza humana. Beleza? Dentro das questões governamentais, políticas, Aristóteles vai elencar 3 tipos justos de governos e 3 tipos injustos de governos. Se a polis, se a cidade ter como preferência que um governe, que seja uma monarquia e que esse monarca promoverá o bem comum e que não se transforme em uma tirania, pois uma tirania, esse tirano vai olhar somente para o bem próprio, ou seja, será injusto. Se a polis, se a cidade escolher algumas pessoas para governá-la, que sejam aristocratas, que sejam uma aristocracia, e que esses aristocratas olhem para o bem comum e não seja uma oligarquia que olharão apenas para o bem próprio. E se for utilizar o governo de muitos, e seja uma politeia. Politeia pode ter a tradução como república, como democracia, ou seja, para o bem de todos, para que todos sejam envolvidos e que não se transforme numa demagogia, onde muitos falam, mas não fazem aquilo que falam. Beleza? Então, temos aqui a visão de política para Aristóteles. Por fim, ética. Ética para a vida boa. Sempre associem Aristóteles a 2 conceitos. Ética teleológica, telos, de telos, que significa fins, telos que significa resultado, telos que significa consequência, finalidade. Beleza? E eudaimonia, ou seja, eudaimonia é felicidade, ou seja, todas as condutas humanas, toda a moralidade, todas as ações humanas devem ter como telos, devem ter como finalidade, como consequência, a felicidade. Beleza? Olha só, a finalidade do ser humano é a felicidade. O telos do ser humano é a felicidade. Beleza? E onde está a felicidade para Aristóteles? A felicidade está entre a falta e o excesso, está entre os extremos.
você não pode deixar, mas também não pode exagerar, beleza? Não pode faltar e nem transbordar. A falta é complicado e o excesso, o transbordamento, aquele que é exagero também é ruim. Então a felicidade está ali no caminho do meio. As bancas querem de vocês um leque de vocabulário, ou seja, de sinônimos: caminho do meio, mediania, equilíbrio, temperança, beleza? Então a felicidade está ali entre os extremos. Coragem, a virtuosidade, a coragem, pessoal, está entre aquele que se acovarda e aquele que é temeroso, aquele valentão que quer sair espancando todo mundo. O corajoso está ali no caminho do meio, na justa medida, na medida certa, beleza? Então, quem consegue regrar a sua vida em cada conduta, em cada ação, alcança a excelência. Aquele que consegue regrar de maneira equilibrada, cuidando com os extremos, alcança a excelência. Beleza? Galera, de maneira bem rápida para vocês, aprofundamentos maiores com o seu professor, você pode deixar sua dúvida aqui embaixo ou entrar em contato, que a gente busca aí responder o mais rápido possível. No mais, até uma próxima. Valeu, obrigado!